Goodfellas, como é que vocês estão? Galera, vocês têm noção que essa semana eu participei da minha primeira reunião como acionista de uma empresa? Cara, primeira reunião, eu tinha que registrar aqui no canal esse evento, né? Minha primeira reunião como acionista de uma companhia gigantesca. Eu tava lá no meio dos caras, meu Deus. Ai, não. Caraca, que situação. Então, Dragão Investidor aqui, seja bem-vindo ao canal. Nesse canal eu mostro o dia a dia de um investidor que está montando uma carteira que paga dividendos todos os meses. E tudo que eu vou aprendendo eu vou compartilhando com vocês. Esse vídeo eu vou compartilhar a minha experiência na minha primeira reunião como acionista de uma empresa. Primeira reunião que eu fui convidado. Chique, né? Fui convidado e participei da reunião. Então, eu fiz as minhas anotações aqui, ó. Tá vendo esse rabisco aqui? Fiz algumas anotações aqui, ó. Esse rabisco é a forma que eu consigo anotar, né? Porque eu sofro de II, imaginação indisciplinada, sou extremamente criativo. Então, rabiscando, desenhando ideias, eu consigo ter um quadro mais claro das informações. Então, eu vou, através das anotações aqui, eu vou falar para vocês como foi a reunião, os resultados da reunião, os pontos altos e aquilo que eu consigo lembrar. E a minha experiência. Então vamos começar pela minha experiência. Galera, nunca... Deixa só o caminhão passar. Enquanto o caminhão passa, deixa o like, se inscreve, faz sua parte aí. Galera, eu nunca havia participado de uma reunião empresarial, uma reunião corporativa. Cara, nunca. E essa reunião foi online, obviamente. Ela foi aqui, eu anotei. Quarta-feira, dia 6/9 de 2023, às 10 horas da manhã. Então, como eu sou um investidor, né, do Agro 3, é uma reunião da Brasil Agro, tá? É um webinar da Brasil Agro, é uma reunião que eles vão expor os resultados e o que aconteceu no ano safra, vão falar as particularidades do negócio e vão dar satisfação para nós, os investidores. Essas reuniões servem para os caras, os gestores das empresas, os administradores, darem satisfação do que estão fazendo com nossa grana. Sabe como você se sente poderoso, mano? Porque os caras tocando um negócio bilionário lá e dando satisfação pra mim o que eles estão fazendo. Então foi uma experiência muito, muito legal. Como eu falei, essa reunião ela foi online, né? Eu me inscrevi no RI, Relações com Investidores da empresa. Então, toda empresa que você quer manter uma posição a longo prazo, que é um investimento de verdade, investimento é aquilo que você coloca o dinheiro para obter lucro, né? Com o tempo. Então, se você está investindo, não está especulando, você deve ir no site da empresa, clicar em Relações com Investidores no RI, se cadastrar lá, falar que você é um acionista, que a empresa vai obter os seus dados de contato, porque ela tem um controle dos investidores, ela sabe qual a sua posição, o que você tem lá. Esses dados a B3 passa para a empresa. Só que é necessário que você coloque seus dados de comunicação para a empresa saber quem é você, enviar relatório, enviar convite de reunião, para ela te mostrar os resultados, para ela se comunicar. E você também pode, no RI da empresa, fazer perguntas e se comunicar com a empresa. Então essa troca é muito importante para quem é investidor. Então, eu estou investindo em Brasil Agro, é uma empresa que eu acredito, né, uma empresa de oportunidade da minha carteira de dividendos. E eu me inscrevi no RI e acompanhei relatórios, participei, eles mandam pra gente muita documentação. E eles mandaram um convite antecipado da reunião, falou assim, ó, vai ter o webinar, né, você tá convidado, vai ser tal dia, vai ser tal hora, vai ser dia 6/9, às 10 horas da manhã. E me deu um link lá do Zoom. E eu, pô, minha primeira reunião como investidor, que legal. Vou marcar aqui esse e-mail como sinalizar. Vou marcar aqui para no dia eu não me perder. Só que quando chegou no dia da reunião, eles enviaram para mim um convite novamente, um e-mail lá com o link. Eu cliquei no link e eu não pude entrar, porque na reunião tá marcado que começa às 10 horas. Eu entrei 9h47, eu acho. 9h47 não podia entrar. Quando deu 10h01, 10h02... eles abriram, eles permitiram, então é muito diferente. Quando você está numa reunião estilo Zoom, né, uma webconferência com alguém, você tem um campo de chat, você pode fazer perguntas, conversar com a pessoa e você tem que fechar o seu áudio e o seu vídeo. Nessa reunião no Zoom, não tinha o chat, estava fechado,
tinha uma outra caixinha aberta lá que é exclusivo para fazer perguntas, que não era o chat, e não tinha opção de abrir áudio, nem de fechar áudio, nem de abrir vídeo, nem de abrir vídeo. Só que nessa caixinha, nessa guia que dava para fazer perguntas, você podia mandar áudio também. Como foi a reunião? Então, eu já entrei preocupado, será que meu áudio tá aberto? Será que o meu vídeo tá aberto? Como é que eu fecho? E eu com fone de ouvido, né? Ouvindo tudo. Depois eu entendi como é que era e me acalmei. Não tem nada aberto, é assim mesmo que funciona. Porque é minha primeira experiência, né? Não sabia como é que era. Daí, quem estava na reunião? Ó, todos os investidores, eles são ocultados. Você não consegue ver os outros participantes. Você só consegue ver os presidentes da reunião, quem está presidindo, quem está fazendo a reunião. E você mesmo. Na verdade, você nem consegue se ver o seu nome e a sua fotinha lá. Você não consegue nem se achar. Então, a galera que estava lá. Anotei aqui, ó. André Guillamon, que é o dono, né, que é o gestor da companhia. Tem o Gustavo Javier, é um cara que fala espanhol, ele não é, parecia que não era brasileiro pela forma que ele fala, que estava junto com o André Guillamon, falando sobre a companhia, os gráficos e tal. E a Ana Paula, que é relação com investidores, ela fazia a ponte, né, entre nós e o André e o Gustavo. Então, essa foi a reunião. Como é que a reunião começou? Agora eu vou direto ao ponto de como que foi a reunião. Só que antes disso, falar um pouquinho. É importante lembrar vocês, ou falar, caso você não tenha familiaridade com isso, que no final da reunião eles abrem espaço para a gente que é investidor acionista mandar pergunta em texto ou em áudio. E eles respondem ao vivo na sua cara. Então é muito, muito legal. Não é só uma palestra que você fica parado ouvindo. Não. No final tem uma parte até um pouquinho longa, né? Fizeram bastante pergunta, onde a gente pode perguntar e eles têm que rebolar para responder. Então é muito legal. Então, como é que foi esse início da reunião? Vou pegar aqui as informações. Primeira coisa, foi falar na reunião que a Brasil Agro é um papel importante porque está na Bolsa de Valores, é Agro 3 o código. Eu falo bastante deles aqui no canal. É Agro 3 o código e é muito importante por quê? Porque na Bolsa tem menos de 10 empresas reais de agronegócio. Tem empresas associadas a agronegócio, só que de agronegócio tem menos de 10. Então a Brasil Agro é um papel muito importante porque é um grupo um pouco pequeno, né? Então acaba tendo muita evidência a companhia por conta disso. Que mais que eles falaram? Eles começaram falando a reunião sobre... Isso é muito importante, ó. Com menos de 10 minutos de reunião, eles falaram sobre o valor de mercado da Agro 3. Como que eles falaram isso? Eles falaram preço médio que a companhia tem. Eu não vou lembrar aqui que eu não anotei, mas vou colocar na tela aqui, ó, o preço médio da companhia, eles falaram. E quando eu vi assim o preço, a cotação média da companhia, eu fiquei assim, meu Deus, cara, é quase o meu. Eu tô comprando no valor correto, porque eu acho que o meu preço médio varia 12 centavos do preço que eles falaram. E eu falei assim, pô, eu tô comprando certo. Eu não tô pagando demais pelo serviço aí, pelo papel. Eu tô pagando certinho, porque o meu preço médio tá praticamente igual a esse. Daí, eu vou até desligar o carro, porque tá tendo muito barulho. Daí, depois deles falarem o preço médio, eles falaram sobre o valor de mercado da companhia e o... Deixa eu anotar aqui. O valor líquido. Então, eles falaram sobre o valor de mercado e o valor líquido da companhia. Tipo assim, o valor patrimonial que a companhia realmente vale. Como o mercado avalia e o valor real do negócio. Como que eles conseguem fazer essa avaliação? Uma boa pergunta, né? Como que eles avaliam? Então, o André, que é o dono da companhia, ele falou pra gente que eles fizeram a relação de investidores lá, o grupo que cuida dessa parte burocrática aí, fez uma análise de mercado e eles contrataram uma empresa internacional para avaliar também o negócio deles. Então tem duas avaliações. Tem uma avaliação de mercado e tem uma avaliação internacional que foi feita. E eles passaram o resultado pra gente. Aqui, ó, tá tudo anotado aqui. Então, o valor da cotação, a média, né, mais ou menos assim, é 24,56. E não é muito distante do que eu paguei. Achei o valor aqui na anotação. 24,56. Eu acho que é uns 12 centavos de diferença do que o meu preço médio, né? Até o momento da reunião. Agora já mudou o meu preço médio, mas é mais ou menos isso.
Então, na avaliação interna do negócio da companhia que eles fizeram, deu 37,24. E na avaliação internacional deu R$ 42. O que isso significa para o amigo investidor? Significa que com menos de 10 minutos de reunião, eu já saí da reunião sabendo quanto que a companhia vai valorizar em 2024. Esse ano, entre esse ano e o ano que vem. Por que eu sei? Porque se o negócio já não está no mesmo patamar que no dia 6, eu até não tenho a data aqui, que no dia 5 de setembro de 2023, né, já está num outro patamar. Se o negócio já está em outro patamar, a empresa já tem maior valor patrimonial e já negocia muito mais do que anteriormente, significa que o preço que a gente está vendo, a cotação de 24,56, está defasada. Então a tendência é o papel subir de preço. Então vai ter uma variação positiva. O papel vai ficar mais caro. Não vai ficar mais caro, vai ficar correspondente ao valor real da companhia. Então qual fórum de internet te dá essa informação antecipada do quanto que vai valorizar o papel? Não existe. Então por isso que é importante, amigo investidor, você lá, Goodfellas, ir no RI das empresas e se cadastrar, para você ter essa comunicação com as empresas. E parar de ficar ouvindo especulador em fórum de internet que fala só abobrinha. É melhor você ouvir os donos da companhia, a empresa, dizendo sobre ela mesma, e os outros investidores que estão interessados na empresa. Agora, um monte de especulador não faz sentido nenhum. Então, já sei quanto que a empresa vai valorizar e já sei que ela está em outro patamar. E por que ela valorizou? Não tem a ver com o lucro líquido, porque foi mostrado na reunião que a empresa não teve um lucro expressivo, pelo contrário. O lucro desse ano foi menor em relação à EBITDA desse ano. Então a empresa não conseguiu um bom lucro, tá? E é importante também que nessa reunião eu aprendi que só gente besta faz o que eu fiz agora. Falar isso é bom, isso é ruim. Fazer Quando a gente fala de números e de dinheiro, a gente não pode usar adjetivos como bom, ruim, mal, bonito e feio. A gente tem que tratar os dados como eles realmente são. Então, em vez de você cometer o erro que eu falei assim, ó, de falar que o lucro não foi bom. Não, você fala assim, deixa eu só achar aqui se eu anotei o lucro. Ó, eu vou passar o que eu consegui printar, porque eu tentei gravar a webconferência e eles impediram que eu gravasse. Então, não dá para colocar a gravação aqui, mas dá para colocar os prints. Então aqui eu vou colocar o print porque eu não vou lembrar os números, é muito número. Só que em vez de você falar que o lucro foi ruim, você fala exatamente a real. O lucro foi X e esse valor está abaixo do ano subsequente. Pronto. Então o que eu quero dizer com isso? Que a empresa ela teve uma EBITDA maior do que o lucro líquido. Tá? Então, ela teve um maior endividamento. Não é um endividamento importante. Dentro do negócio está até abaixo. Só que o lucro foi abaixo do esperado. Então, a empresa ela manteve a dívida, um endividamento normal, que uma empresa desse ramo faz. Só que o lucro não foi normal. Foi um lucro abaixo do esperado. E isso era esperado devido às circunstâncias desse ano. Porque quando a gente coloca Agro 3 na carteira, a gente está colocando o que na carteira? Vamos ser bem claro aqui para o amigo investidor que investe em Agro 3. A gente está colocando um monte de commodities na carteira, que é um risco. Vou falar em português bem claro aqui. A gente está enfiando commodities na carteira, que é um risco. Então, a gente tem que tomar cuidado e ficar esperto. A gente está colocando na carteira o setor imobiliário também, porque eles trabalham com fazendas, eles compram terras, transformam em fazendas, fazem a fazenda lucrar, enche tecnologia e vende. Então, a gente está colocando o setor imobiliário, a gente está colocando um monte de commodities e a gente está colocando também a pecuária, né, o agronegócio em si, né, as cabeças de boi e tal. Então, assim, são coisas que dependem do cenário mais amplo. Depende do fator climático, depende da economia do país, depende do preço das commodities, se a soja está cara, o milho está caro, depende do custo do fertilizante, do empenho de tecnologia. Então, assim, eu invisto em Agro 3 por quê? Se eu sigo uma estratégia previdenciária, por que eu invisto em Agro 3? Porque eu entendo, eu sei que existem ciclos, e é importante, eu vou falar um pouquinho, explicar os ciclos da empresa daqui a pouco, que eu entendi na reunião. Eu sei os ciclos, eu sei os riscos, eu confio na empresa, então assim, quando você está investindo, você está colocando seu dinheiro na empresa não só para obter lucro, você vai obter também prejuízo. O que acontecer com a empresa vai refletir na sua carteira. Então você tem que saber o que você está fazendo e ter consciência disso.
Então, o lucro não foi acima do que era planejado, foi um pouquinho abaixo. As dívidas da empresa, elas estão, eu até anotei aqui, elas estão 93% do CDI. Então, a dívida da empresa, né, os juros que eles precisam pagar ano a ano, somando tudo, dá 93% do CDI. Não tá ruim. Não tá ruim. É esperado para esse tipo de negócio. E é uma dívida pequena. Não é uma dívida de tamanha importância que a gente fica, ai, como a EBITDA tá grande, não. É porque quando a gente olha 500 milhões, 600 milhões de EBITDA e 290 milhões de lucro, a gente fala assim, tá desequilibrado isso aí, cuidado, isso aí não vai dar certo. Só que dentro do negócio faz sentido, tá? Faz sentido, não é para se desesperar. Então, eles falaram também, nessa reunião foi falado, que a empresa, por ser agronegócio, como eu expliquei, envolve commodities, envolve o setor imobiliário, um monte de aspectos, né? Um monte de coisas que se juntam para formar a empresa. Ela é uma empresa cíclica. E ele deixou bem claro que toda a eficiência do negócio, a eficiência das negociações, é para tornar a empresa anticíclica. Isso eu achei muito inteligente mesmo. Porque a gente sabe que o agro é um setor cíclico. Tem ano que é bom, tem ano que não. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, tem ano que o preço dos alimentos aumenta, tem ano que cai, e isso influencia. E toda a eficiência do negócio é para tornar um negócio anticíclico. E eu achei inteligente essa postura dos administradores da empresa, porque mostra que eles conhecem o que incomoda os investidores, que é justamente a questão de ser cíclico, e eles trabalham, eles administram para a gente sofrer menos. Então achei isso muito inteligente e um cuidado assim com o negócio muito legal. Eu vou citar uma coisa aqui, que qual que é o grande problema da Agro 3, que foi falado na reunião. O problema da Agro 3 é que ela cria linhas, ela abre canais. Por exemplo, ela vai vender carne para um cara na Noruega. Daí ela cria esse canal para enviar esse produto para lá. E eles precisam de assiduidade do cliente. Então o canal precisa ficar aberto. Ele precisa comprar com frequência com eles para deixar esse canal aberto e eles conseguirem fazer as negociações. E as negociações é feita na Agro 3. Então, o preço do milho, o preço da soja, o preço da carne, o preço da fazenda, eles que decidem o preço. Então eles só vendem quando eles acham interessante. Tá dentro da margem, eles vão acumulando produto. Foi explicado. O nome dessa estratégia é Hedge Ingest. É um nome técnico da área do agronegócio. Como eu não sou fazendeiro, eu não vou poder explicar direitinho esse termo técnico. Mas eles acumulam um produto e quando o mercado, né, o cliente deles, paga o valor que é deles, que eles determinam, aí o canal está aberto, eles já enviam a mercadoria. Para manter isso é necessário assiduidade e é necessário que essa assiduidade dependa de alguns fatores. Por exemplo, se o cara da Noruega está comprando carne do Brasil e é só um exemplo, tá? E na Noruega tá mais barato do que aqui. O que que acontece? Esse canal ele é interrompido. Então, a onda de calor ou do frio dos Estados Unidos interfere os lucros da Agro3. Eu não sabia disso. Porque quando a gente vê um ticket oscilando na B3, subindo e descendo lá na B3, a gente não imagina os fatores que envolvem aquela empresa. A gente pensa que a empresa se resume naquilo, na cotação do dia. E não. Então é bom você, investidor e amigo investidor, ir nas reuniões que você é convidado, nas conferências, para você ver o quadro maior da empresa. Agora vamos direto ao ponto. Esse vídeo vai ficar longo, cara, porque é muita informação. Vamos direto ao ponto sobre repasse e lucros. Então, a empresa foi falado no webinar e é público os relatórios, tá? Se você tem RI da empresa, você recebeu os relatórios. A empresa, como eu falei, ela não teve um lucro tão expressivo quanto em anos anteriores. E a dívida se mantém. Mesmo assim, a empresa nos últimos 6 anos, 5 anos, ela pagou 6%, na verdade assim, 6, 8% de dividendo. No começo ela não pagava nada. Então ele até agradeceu os acionistas por estarem no longo prazo, porque mesmo em momentos em que a empresa estava se consolidando, há menos de 6 anos atrás, ela não pagava dividendos. Então, em 2022, a empresa teve um lucro tão absurdo que o dividendo yield da empresa saiu de 8,6 para 13,3. Então, os caras que eu falo, os acionistas, né? Os acionistas da Agro3 receberam bastante dividendo em 2023.
2022. Em 2022 receberam bastante dividendo. E o que acontece? Porque lucrou muito, então entrou muito dinheiro, tinha dinheiro em caixa, dava para pagar os acionistas. O que aconteceu agora esse ano? Porque esse webinar, essa conferência que eu participei, é sobre esse ano. Esse ano deixou bem claro que a EBITDA está tranquila, está dentro do esperado, só que o lucro não foi tão importante assim, está abaixo do esperado. Daí um investidor, na hora das perguntas, abriu lá o áudio e perguntou: tá, se não teve lucro, eu vou falar assim num termo que não é técnico do mercado, tal, bem simplesinho. Se não teve lucro, da onde que vai vir o dinheiro para pagar os dividendos? Desculpa. Se não teve lucro, da onde que vai vir o dinheiro para pagar os dividendos? E outra coisa, por que a Agrotrace é uma empresa tão boa, não recompra os seus papéis? E foi respondido. Então, os dividendos desse ano vão ser 13,3 e as do ano passado foi 15,3, 15,11. Então, de 15,11 caiu para 13,3. Então, é uma queda. E por que vai pagar dividendo? Porque teve venda de fazenda. Então, no geral, a empresa não obteve um lucro tão expressivo, embora lucrou muito. Em comparação com os outros anos, lucrou pra caramba. Só não em comparação ao ano passado. Então, essa venda de fazenda vai fazer com que a empresa consiga pagar dividendos. Então, o dinheiro que a gente vai receber, esses 13,3% de dividendo yield, vem exatamente da venda das fazendas. Então, a gente sabe de onde está vindo o dinheiro do dividendo e a empresa se comprometeu a pagar bons dividendos. Eles falaram que a partir de agora não vão pagar mais, eles vão pagar mesmo bons dividendos. E criaram até uma reserva para isso. Então, assim, então vai ter dividendo. Daqui para frente a Agrotrace vai pagar dividendos. Eu até gostaria, acho que poderia até aumentar a frequência dos pagamentos, mas tudo bem. Então é basicamente isso a reunião. Espero que vocês tenham se interessado, entendido, aprendido um pouquinho mais comigo e a importância de participar. Ficar de olho nas empresas, tá bom? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, esse vídeo já tá longo demais. Ah, uma coisa que eu tinha esquecido. Por que a Agrotrace não está recomprando os papéis? Porque está aumentando a liquidez, ela quer que aumente a liquidez, então por isso que ela está pagando melhores dividendos e não está recomprando o papel, não está tirando do mercado, eles querem que a liquidez aumente. Porque a liquidez do papel aumentando, a cotação aumenta, a empresa se valoriza e isso é mais interessante para eles. Se inscreve no canal e deixa o like.